Aula de especiação, terceiro episódio, isolamento pós-zigótico. Então, na última aula a gente viu o isolamento pré-zigótico, tá? Nessa aula a gente vai ver o isolamento pós-zigótico, ou seja, se houver cópula, se houver formação de zigoto, mesmo assim pode haver um isolamento reprodutivo, tá certo? A gente tem mecanismos intrínsecos para isso, que são a inviabilidade ou esterilidade dos híbridos, e a gente tem mecanismos extrínsecos para isso, uma inviabilidade ecológica ou uma esterilidade comportamental, tá bom? Então vamos ver cada um desses aí como que funciona. Inviabilidade, né, os híbridos se formam, mas são inviáveis, eles não se desenvolvem completamente, né, ou então eles podem até se desenvolver e até nascer, mas serem estéreis, certo? Ou inférteis também. Né? Bom, vamos lá, se a gente pensar no isolamento pós-zigótico, tá, a gente pode imaginar uma situação em que os híbridos têm um genótipo que seja letal, por exemplo, né? Desvantajoso, extremamente ruim, vamos dizer, um valor adaptativo de 0. Né? Então, fitness, por exemplo, se você tem uma espécie A, uma espécie 1, por exemplo, com um determinado locus lá, né, que está associado ao isolamento reprodutivo. Você tem esse locus aqui que tem um genótipo azão, tá? Ele tem alto valor adaptativo, alto fitness. Tá? Você imagina que a espécie 2 tenha também, que tem a outra versão desse alelo, né, o azinho, né, que seja homozigoto, tem um valor adaptativo alto. Você pode imaginar que o híbrido, né, ou seja, o heterozigoto, tem um valor adaptativo muito baixo, vamos dizer 0, tá? Seja completamente inviável, tá? Beleza, isso daqui é uma coisa que funciona. Então, se você tiver cruzamento de indivíduos da espécie 1 com a espécie 1, funciona, valor adaptativo alto, legal. 2 com a 2, beleza. Mas se 2 cruzar com 1, você tem algo que não vai funcionar, tá? O problema é o seguinte, né, gente? Uma variação genética surge na natureza, né, sempre na forma de um heterozigoto, tá? Então, um alelo sempre aparece no heterozigoto. Se ele aparecer e for letal, jamais a gente teria polimorfismo, jamais a gente teria, né, várias cópias do mesmo alelo, porque ele ia surgir e ia morrer. Né? Então, o que acontece? Então, esse modelo com um locus não funciona, tá? E aí uma sacada elegante para resolver esse paradoxo, né? Como é que a gente pode ter um heterozigoto, um híbrido com valor adaptativo muito baixo, próximo de 0, e parentais com valor alto, sendo que com um locus, né? Então, com um locus não dá. Né? Então, independentemente do Obzhansky e Miller, eles trabalharam um modelo de epistasia. Né? O que é epistasia? Enquanto a pleiotropia você tem um locus com vários efeitos, na epistasia você tem mais de um locus, né, para o mesmo fator. Tá? Então, o isolamento reprodutivo pós-zigótico provavelmente depende de mais de um locus, tá? Porque aí você pode ter a situação em que você pode ter diferentes alelos convivendo juntos, como por exemplo aqui dos dois locos diferentes, né? Mas quando eles se combinam no heterozigoto, você tem um heterozigoto que vai ser estéril e inviável, esse duplo heterozigoto, tá? Então aí você precisa de dois locos para isso, tá certo? Então é uma coisa interessante, uma ideia teoricamente interessante que na prática funciona também. Por exemplo, essas duas espécies de plantas do gênero Mimulus, Gutatus e Nasutus, elas têm descendentes, conseguem reproduzir, têm descendentes, mas esses descendentes geralmente são inviáveis. Tá? O que acontece? Foi feito todo o genoma delas e foi identificado que você tem uma esterilidade dos machos, tá? Ligada, né, eles mapearam no cromossomo, né, ao longo do cromossomo 13, né, eles viram que essa região aqui, ó, tá associada com a esterilidade dos machos, tá certo? E viram a mesma coisa no cromossomo 6, tá? Então, nessas duas espécies, você tem dois loci, tá? Chamado HMS1 e HMS2, um no cromossomo 6 e outro no cromossomo 13, que estão associados ao isolamento reprodutivo pós-zigótico, tá? E aí você vê que as plantas que herdaram alelos de M-gutatos, os híbridos, né, para HMS1, tá? Aquelas que são homozigotas para o HMS2, elas têm uma viabilidade de pólen muito baixa, tá? Em torno de 0,15 mais ou menos em média, tá? Sendo que aquelas que são heterozigotas, elas já têm uma viabilidade de pólen na faixa de 0,6, 0,7, bem mais alta, tá certo? Então você vê que quando você tem
nessa situação de você ter o homozigotos, você tem uma viabilidade baixa. Quando você tem o heterozigoto, você tem uma viabilidade mais alta, tá? Isso provavelmente explica, em parte, um fenômeno conhecido como regra de Haldane, tá certo? No caso da regra de Haldane, o que é a regra de Haldane? A regra de Haldane diz o seguinte, que quando você tem uma diferença de viabilidade ou de fertilidade de híbridos, o sexo heterogamético é o mais afetado, tá certo? O que é o sexo heterogamético? É o que tem dois cromossomos sexuais diferentes, dois homólogos diferentes, tá? Então, por exemplo, no caso de mamíferos, né, o sexo heterogamético são os machos. No caso de insetos, também, geralmente, são os machos. De drosófila, por exemplo. Mas outros insetos, como Lepidóptera, geralmente são as fêmeas. Né? Em aves, são as fêmeas que são o sexo heterogamético. Tá? Então, o sexo heterogamético, ele leva desvantagem. Ele geralmente tem maior infertilidade ou maior inviabilidade. Tá certo? Isso, em parte, é explicado pelo modelo de Dobzhansky-Miller, porque seria uma interação entre uma epistasia, uma interação entre genes em autossomos com cromossomos sexuais. Mas aí, quando você tem dois cromossomos sexuais diferentes, né, essa interação com o cromossomo X, por exemplo, ela vai ser um problema, porque essa interação vai causar uma viabilidade, como o outro é um Y, né, menor, sem função e tal. Então, essa interação com o cromossomo X dos mamíferos, por exemplo, vai causar inviabilidade ou esterilidade, tá? Já no caso das fêmeas, ele pode interagir com o cromossomo X, mas ela tem outro cromossomo X para compensar, tá? Então, o sexo heterogamético é o mais afetado na regra de Haldane, tá certo? Essa tabela aqui, ela mostra vários, né, a demonstração disso numérica é impressionante. Tem Drosófila, por exemplo, quando você tem assimetria, ou seja, quando você tem diferença de fertilidade ou de viabilidade de híbridos de machos entre o sexo heterogamético, né, entre machos e fêmeas, de 114 casos, 112 o sexo heterogamético foi mais afetado. Tá? De 117 com inviabilidade, 13 o sexo heterogamético, no caso aqui os machos, foram mais afetados. Em mamíferos, de 25, todos eles, os machos foram mais afetados. De esterilidade e de viabilidade também, também foi. Tá? No caso de fêmeas heterogaméticas, em Lepidóptera, todas as 11 seguiram a regra de Haldane, e de 34, em termos de viabilidade, 29 seguiram. De 23 em aves, 21 seguiu, e de 30 todas elas seguiram em viabilidade. Ou seja, é um padrão muito forte, né? Então, geralmente, quase sempre, quando você tem diferença de viabilidade ou de esterilidade entre os sexos, em híbridos, o sexo heterogamético vai ser mais afetado. Tá? E aí é interessante, porque se um sexo é muito afetado, né, não adianta o híbrido do outro sexo ser viável, ser fértil, porque né, ele não vai ter como ele cruzar com o sexo, né, o híbrido do outro sexo, porque um dos sexos vai estar muito afetado. Tá? Então basta afetar um dos sexos para você diminuir realmente a viabilidade, a fertilidade dos híbridos de forma geral. Tá? Então esses são mecanismos intrínsecos, tá? De inviabilidade ou esterilidade. Mas você tem mecanismos extrínsecos também. Tá? Um exemplo disso daí são essas joaninhas e nessas plantas que elas são, é o hábitat delas, né? Então, essa espécie aqui, a nipônica, né? Enospelacna nipônica, ela ocorre nessa espécie aqui de planta, né? Que é a Cirsium albicula, tá? Já a Iazotome, ela ocupa essa Caulófilo robusto. Tá? Então são espécies diferentes, muito parecidas, vocês veem, né? São próximas, filogeneticamente próximas, que são capazes de produzir híbridos e tal. Mas o que acontece? Aqui é um experimento comparando a sobrevivência nessa planta, tá? Então o gráfico de cima é nessa planta, o gráfico de baixo é nessa planta. Tá? Aqui é a nipônica, do lado de cá. Do lado de cá, a Iazotome, tá certo? Aqui são híbridos F1 no meio das duas, tá? Aqui são retrocruzamentos de F1 com Iazotome e aqui de F1 com nipônica, tá certo? Então, o que acontece? Nessa planta aqui, eu estou vendo claramente ó, que nipônica tem uma grande vantagem, a sobrevivência dela é muito grande, tá? Nessa planta aqui. A sobrevivência dela, né, dessa daqui, né,
nessa planta aqui, ó, tá aqui embaixo, ó, próxima de zero, tá? Então ela tem uma sobrevivência muito maior nessa e muito pequena nessa, tá? Já a Yasutome é o contrário, ó, ela tem uma sobrevivência muito alta nessa planta de cá, tá? E ela tem uma sobrevivência próximo de zero nessa planta de cá. Quando você coloca o híbrido, é interessante, porque o híbrido ele tem uma sobrevivência boa nessa planta de cá, tá? Mas muito ruim nessa planta de cá. Então, essa planta aqui, ela consegue ter tanto essa espécie quanto o F1 dessa espécie com essa daqui, tá? Já essa planta aqui, ela basicamente consegue ter, o F1 já tem uma dificuldade muito grande de viver nela, tá? Quando você tem o retrocruzamento, né, você cruzar, por exemplo, a Yasutome, tá, com o híbrido, então híbrido com Yasutome, você tem praticamente zero de sobrevivência nessa planta também. Tá? Então o híbrido e o retrocruzamento do híbrido com essa espécie não sobrevivem aqui. Tá? Já o híbrido, quando retrocruza com a espécie daqui, ele tem uma sobrevivência menor do que a espécie, mas tem uma sobrevivência bem razoável. Tá? Nessa planta aqui, ó, é interessante, porque o híbrido sobrevive razoavelmente bem e o retrocruzamento sobrevive tão bem quanto a espécie nativa dessa daqui. Né? E quando você pega essa daqui, e quando o híbrido cruza com a de cá e vai ocupar essa planta aqui, ele já tem uma sobrevivência menor. Tá? O retrocruzamento é menor do que o híbrido, mas é maior do que essa espécie aqui. Tá? Então isso mostra, né, uma inviabilidade ecológica dos ambientes onde as espécies vivem. Então cada espécie tem o seu lugar, tem o seu ambiente. Quando você tem híbridos, ele não está bem adaptado nem a um ambiente e nem a outro, tá certo? Aqui é uma esterilidade comportamental, interessante, né? Então esses bichos aí, o que acontece? Eles cantam, tá? E as fêmeas são atraídas pelo canto dos machos, tá? Então tem o Cortypus bigutulus e o Cortypus bruneus, tá certo? O bigutulus é esse canto aqui, esse padrão de canto aqui, tá? E o bruneus é esse padrão de canto aqui, tá certo? Assim, não precisa nem ser muito especialista, nem entender muito, você vê que esse gráfico é completamente diferente desse, tá? Então você vê que o padrão de canto deles é completamente diferente. Então as fêmeas são atraídas pelos machos dessa espécie, são atraídas pelos machos dessa espécie. E as fêmeas dessa espécie são atraídas pelos machos dessa espécie. Mesmo que eles estejam no mesmo local, convivendo, não vai haver cruzamento de fêmeas e machos de espécies diferentes, porque elas simplesmente não são atraídas pelo canto do macho errado, vamos dizer assim, tá? Mas se você forçar esse cruzamento, se você botar só uma fêmea com um macho, né, não tiver opção, eles vão ter híbridos. E olha só o canto dos híbridos, não é igual a nenhum dos outros dois, tá? Então você vai ter híbridos que vão ter cantos diferentes e que não vão conseguir se reproduzir, porque ninguém vai estar atraído por esse canto, tá? Os F2 também tem um híbrido, tem um canto até parecido com o F1 aqui, tá? Então você vê que é um isolamento comportamental, né? Você não consegue encontrar parceiro porque o comportamento de corte, de cópula, não se encaixa nem em uma espécie nem em outra, tá bom? Então é isso, esses são os mecanismos extrínsecos de isolamento pós-zigótico, e com isso a gente encerra essa aula, essa sessão sobre isolamento reprodutivo. Na próxima aula a gente vai falar sobre especiação por hibridação.